exemplos envolvendo cálculo estequiométrico em que, de forma alguma, você consegue resolver com regras de 3. É como eu sempre digo, né? Eu sou um ativista anti-regra de 3, e se você começar a aprender cálculo estequiométrico com regra de 3, isso vai gerar uma sequela no seu cérebro e vai te impedir de resolver problemas mais complexos como esses que eu vou mostrar hoje. Não que sejam tão complexos assim, né? São médios, mas com regra de 3 você não resolve. Por outro lado, eu sou um cara flexível assim, com a mente aberta. Então, ter uma promoção válida para o primeiro o primeiro que me provar que consegue resolver esses 3 problemas que eu vou passar para vocês hoje com regra de 3. Então, se você me provar que você consegue resolver com regra de 3, então vale só para um aluno por turma, né? Se você me provar que você consegue resolver esses probleminhas aqui com regra de 3, você tem 2 pontos extras na última avaliação aí, livre de imposto de renda. Vixe. Mas você tem que me provar. E é válido apenas para a promoção, válida apenas para o primeiro a fazer isso aí, né? Então vamos ver se vocês. Muitos aprenderam regra de 3 no ensino médio e aí não querem largar a regra de 3. Esse é um problema. Então, eu já até passei para outros professores de química. Se vocês tiverem algum professor de química conhecido e quiser passar esses problemas para ele resolver com regra de 3, fiquem à vontade. Para eles resolverem com regra de 3, né? Bom, antes de falar do problema em si, das continhas aqui, vamos lembrar que cloreto de sódio e cloreto de potássio são sais solúveis. Então, imagine que antes da mistura, você está vendo a mistura acontecer aqui, formar essa coisa branca aqui, mas antes da mistura, você tem uma solução aqui de NaCl e KCl. Então, soluções de cloreto de sódio e cloreto de potássio. Aqui são soluções, né? São sais incolores, então você tem um líquido límpido. Isso quer dizer que você tem aqui o Na+, você tem K+, e você também tem Cl-, né? Cada, digamos assim, fórmula de cloreto de sódio libera um cloreto, e cada fórmula de cloreto de potássio libera um cloreto. Nessa outra solução aqui em cima, nós temos nitrato de prata, AgNO3. O nitrato de prata também é um sal solúvel. Então aqui você tem Ag+, e você tem NO3-. Essa reação aqui eu já mostrei no passado para vocês. Então, imagine assim, você tem NaCl, cloreto de sódio, você sabe que é solúvel, então aqui aquoso, né? Você dissolveu isso aqui em água. E você tem nitrato. Nitrato de prata. Meio travado aqui minha borracha. Então, AgNO3. Aquoso também. Então, você mistura uma solução de cloreto de sódio com a solução de nitrato de prata, automaticamente você vai observar essa turvação, digamos assim, a coisa ficou turva, tá vendo? Formou uma coisa estranha aqui, né? A solução deixou de ser incolor, então você misturou as duas soluções, né? E aí formou isso aqui, gerou uma suspensão, porque formou-se um composto insolúvel, que é o AgCl, é um sólido. Mas aqui restaram os íons espectadores na solução, né? O sódio e o nitrato não participam da reação. Então, não é que tenha formado nitrato de sódio, mas é que você tem lá íons sódio e íons nitrato. Formaria nitrato de sódio se você evaporasse a solução após separar
o cloreto de prata por filtração. Da mesma forma, você tem aqui KCl, aquoso, reage com o AgNO3, aquoso, e aqui vai dar, então, também você tem cloreto aqui e Ag+, né? Então você vai ter AgCl, sólido, mais KNO3. Não é que formou nitrato de potássio, mas você tem lá os íons potássio e os íons nitrato em solução. De fato, a reação iônica líquida, o que acontece é que você vai ter lá íons prata, aquoso, que se combinam com íons cloreto aquoso. Então, prata e cloreto, eles não podem se cruzar, que eles já se juntam, formando AgCl sólido, que é essa coisa branca aqui que se formou. Então, até vou pôr uma flechinha aqui para baixo, para indicar que houve a precipitação. Repare que 1 mol de cloreto de sódio resulta em 1 mol de cloreto de prata, quando você tem a reação com quantidade suficiente de nitrato de prata. Aqui também 1, aqui também 1. Bom, joia, né? Então, vamos ao problema, né? Uma vez que eu representei aqui para vocês, né? Expliquei as reações, então vamos ao problema. Uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio pesa 5,4892 gramas. A amostra foi dissolvida, ou melhor, deixa eu voltar aqui, dei uma gaguejada. Então, uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio pesa 5,4892 gramas. A amostra foi dissolvida em água e reagiu com excesso de nitrato de prata. O cloreto de prata resultante foi isolado por filtração e pesado, resultando nessa massa. Então, isso aqui que se formou é o AgCl, que você pode separar da solução por filtração. Você separa por filtração, você seca e você pesa. Então, você sabe exatamente o quanto saiu de AgCl. Bom, vamos colocar as informações que nós temos aqui. A primeira informação que nos foi dada e que é relevante é que a soma das massas de cloreto de sódio e cloreto de potássio é igual a 5,4892 gramas. Não vou pôr a unidade aqui, tá? A outra coisa interessante que foi dada aqui foi a massa de cloreto de prata. Um detalhe também importante aqui, digamos que você tenha 0,1 mol de cloreto de sódio e 0,2 mols de cloreto de potássio. 0,1 mol de cloreto de sódio, 0,2 mols de cloreto de potássio. Ao final, restariam 0,3 mols de cloreto de prata. Então, eu poderia dizer assim, que o número de mols do NaCl mais o número de mols do KCl é igual ao número de mols do AgCl. Por quê? Olha, a razão aqui 1 para 1. 1 mol de cloreto de sódio resulta em 1 mol de cloreto de prata. 1 mol de cloreto de potássio resulta em 1 mol de cloreto de prata. Então, novamente, se você tiver, por exemplo, 0,25 mols de cloreto de sódio e 0,25 mols de cloreto de potássio, na reação com o nitrato de prata, você vai ter 0,5 mols de cloreto de prata, que é a soma do número de mols de cloreto de sódio com o número de mols de cloreto de prata. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui e calcular logo o número de mols de cloreto de prata. Então, lembra que o número de mols é a massa sobre massa molar, né? Eu preciso saber a massa da prata e a massa do cloro, né? O cloro é 35,45. A prata é 107, alguma coisa, tipo 107,84. Deixa eu checar aqui na tabela periódica. Então, vamos achar a prata. 107,87.
107,87. Vou colocar aqui 107,87. Então vamos calcular aqui a massa molar, porque nós vamos usar no denominador ali, o M maiúsculo, né? Então, 107,87 mais 35,45. E aí eu vou dividir esses 12 gramas aí, 12,7052. Vou dividir pela massa molar aí. E o número de mols aqui, então, esse número de mols aqui deu 0,08865. 8865. Detalhe, eu escrevi essa equação aqui primeiro, tá vendo? Ó, soma das massas aqui de cloreto de sódio com cloreto de potássio igual a 5,4892. Então, é uma equação com duas variáveis. Na melhor das hipóteses, você vai ter uma variável em função da outra. Então, você precisa de uma segunda equação para ter um sistema de duas equações com duas variáveis. Eu comecei a escrever aqui, ó, número de mols de cloreto de sódio mais número de mols de cloreto de potássio igual ao número de mols do cloreto de prata. Porém, eu tenho que usar a mesma variável. Aqui a variável aqui que eu estou usando na primeira equação que eu escrevi, as variáveis são as massas. Então, você lembra que o número de mols é a massa sobre a massa molar. Aliás, já vamos colocar aqui a massa molar do sais. Então, depois eu vou precisar desse espaço aqui também, então de cara eu já vou apagar, porque não precisamos mais aqui das equações químicas, aí a gente precisa de espaço para fazer as contas. Então, aqui. Joia, né? Apagando. Bom, então você tem aqui número de mols de NaCl é igual a massa do NaCl dividido pela sua massa molar. O mesmo vale para o KCl. Então vamos lembrar aqui das massas molares. A massa molar do NaCl é... veja só, o sódio tem massa 23, o cloro tem massa 35,45, então dá 58,45. Vou omitir a unidade aqui, as unidades, mas você sabe que é gramas por mol. O potássio tem massa 39,10, então 39,10 mais 35,45. Então, isso aqui dá a massa molar do KCl, fica 74,55 gramas por mol. Então, veja só, o número de mols do NaCl é a massa do NaCl sobre 55,58, né? 58,45. Então, isso aqui vai dar... Eu vou eliminar esse denominador, né? Então, 1 dividido por 58,45 dá 0,0171. 0,0171 massa do NaCl. Da mesma forma, o número de mols do KCl... Então, eu estou fazendo isso para mudar as variáveis aqui dessa equação aqui em cima. Então, você tem lá a massa do KCl dividido pela massa molar, que é 74,55. Então, vamos ver aqui. 1 dividido por 74,55. Isso aqui. Deu 0,0... 1,74, 1 dividido por 74,55, 0,0134 massa do KCl. Então, eu modifico essa equação aqui em cima. Eu vou ter aqui, ó, massa do NaCl. Aliás, vou pôr um númerozinho antes aqui. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Eu posso escrever aqui embaixo a equação, tem mais espaço. Então, eu vou substituir número de mols aqui e aqui, olha aqui, ó, para obter uma segunda equação
na mesma variável, que são as massas. Então, você tem lá 0,0171 massa do NaCl mais 0,0134 massa do KCl, que é igual a isso aqui, ó. Basicamente, eu substituindo essa expressão aqui. 0,08865. Agora sim, eu tenho um sistema de duas equações e duas variáveis. As duas variáveis são as massas, e agora eu resolvo esse sistema para calcular as massas de cloreto de sódio, cloreto de potássio, e assim conhecer a composição dessa mistura de sais. Joia, né? Novamente, desafio vocês a resolver isso com regra de 3 e me convencer que regra de 3 funciona nesse caso. Deixa eu só deletar essa imagem aqui, que não precisamos mais dela. Pronto. Então, agora você resolve então esse sistema de duas equações e duas variáveis. Obviamente, vocês conhecem uma dúzia aí de métodos para resolver sistemas. Eu vou usar possivelmente o menos inteligente de todos. Então, você tem aqui massa do NaCl fica 5,4892 menos massa do KCl. E isso eu vou substituir aqui. Então, vai ficar assim, 0,0171, que multiplica por 5,4892 menos massa do KCl mais 0,0134 massa do KCl igual 0,08865. Joia, né? Então, fazendo aqui as continhas, 5,4892 vezes 0,0171. Então, aqui, pelas minhas contas, deu 0,0938939, arredondando, menos 0,0171 massa do KCl mais 0,0134 massa do KCl igual 0,08865. Então, eu já vou de cara resolver para a massa. Vou pular uma etapa algébrica, mas aqui é a etapa algébrica mais elementar. Então, já vou resolver aqui para a massa do KCl. Então, 0,0939 menos 0,8865 igual, divido isso por 0,0171 menos 0,0134. Fecho parênteses. Pelas minhas contas, a massa do KCl fica 1,42, 1,40, vamos por 4 casas, 1,4, ou 3 casas, vamos por 3 casas mesmo, 1,419 gramas. Logo, a massa do NaCl vai ficar, então, 5,4892 menos, estou usando a memória de último resultado da calculadora, de modo que eu não usei esse número arredondado da massa do KCl, tá? Eu vou arredondar no final aqui. Então, a massa do NaCl deu 4,070 gramas. Então, somando essas duas massas aqui, tem que dar alguma coisa muito, muito próxima disso, né? É claro que a gente tem alguma inconsistência aí no arredondamento, mas eu tentei arredondar mais para o final. 419,
5,489. Deu muito, muito, muito próximo, né? As pequenas inconsistências se devem a inconsistências no arredondamento. Qual a porcentagem de cloreto de sódio na mistura? Então, a porcentagem de NaCl vai ser a massa do NaCl dividido pela massa total vezes 100. Então, a massa do NaCl, 4,070, dividido por 1, na verdade, massa do NaCl, tá certo, a massa total aqui é 5,4892, 5,4892 vezes 100. Então, vamos lá, 4,07 dividido por 5,4892 vezes 100. Então, isso aqui deu 74,15% aproximadamente. Joia, né? Então, esse é um dos problemas impactantes aí em que regra de 3 falha. Vamos ver outros casos aqui em que você não consegue resolver por regra de 3. Bom, pode ser que eu esteja errado. Me convença do contrário. Me convençam de que é possível resolver isso por regra de 3. Então, você tem uma mistura de butano e propano. Então, são dois gases, né? Como se fosse o seu gás de cozinha aí. Então, você tem uma mistura de butano e propano, e essa mistura é queimada para você, e você obtém CO2 e água. Então, é queimada num dispositivo que lembra o sistema da aula passada. Até deixa eu ver se eu consigo aqui achar um desenho para colar aqui para ficar mais contextualizado, porque depois eu vou também tentar colocar essa aula no YouTube, apesar de ficar um pouco longa para o YouTube. Por algum motivo aqui o meu PowerPoint está demorando. Vamos ver aqui a figurinha. Mais para baixo. Mais para baixo. Aqui está. Então, vejamos aqui. Ó. Então, imagine que você tem a mistura gasosa, né, de butano e propano, e você queima essa mistura nesse sistema aqui, nesse forno, com excesso de oxigênio, e aí você tem um composto aqui que vai absorver água, outro composto que vai absorver gás carbônico. Logo, você vai saber exatamente o quanto sai de gás carbônico e o quanto sai de água dessa combustão. Então, voltamos aqui ao que interessa. Uma mistura de butano e propano é queimada no ar para se obter dióxido de carbono e água. Suponha que você queime 3 gramas da mistura e obtenha 9,041 gramas de CO2 e 4,804 gramas de água. Quais são as massas de metano e propano da mistura original? Então, vamos resolver isso. Primeira coisa aqui, antes de resolver o problema em si, vamos calcular logo o número de mols de água e CO2. Então, o número de mols de CO2 que sai, não vou pôr unidade aqui, mas você sabe que número de mols, quantidade de matéria, é dada em mols, mas eu vou economizar aqui meu braço. Então, você tem 9,041 dividido por 44, que é a massa molar do CO2. Então, isso aqui dá 0,2055 aproximadamente. 0,2055. 0,2055. Arredondando. Então, vou checar aqui duplamente. Eu sempre recomendo que vocês façam 2 vezes os cálculos, sempre. E aí, para determinar o número de mols de água, 4,807 dividido por 18, que é a massa molar da água. Então, isso aqui dá 0,264
0,71. Então, esse é o número de mols de água. Então, ele deu aqui a massa inicial da mistura gasosa. Desses 3 gramas de mistura gasosa, você não sabe quanto é butano, o quanto é propano. Você queima essa mistura gasosa e obtém essas massas de CO2 e água. Quais são as massas de metano e propano na mistura original? E agora, como é que a gente resolve aí? Quais as massas de propano e butano na mistura original? Então vamos primeiro pensar aqui no seguinte detalhe. Primeiro, só para simplificar aqui, facilitar a minha vida, quando eu escrever assim, o Bzinho aqui, eu estou me referindo ao butano, né? Que é o C4H10. Só para explicar a notação. Quando eu coloco Pzinho aqui, eu estou me referindo ao C3H8, que é o propano. Então, você tem aqui o número de mols de CO2. Então, você pode dizer que esse número de mols de CO2 é o número de mols total de CO2 que sai na combustão. Então, o número de mols total de CO2, total por quê? Porque é o CO2 que sai da queima dos 2 compostos aí que estão nessa mistura. Então, o número de mols total de CO2 que você obtém é a soma do número de mols de CO2 que sai da queima do propano com o número de mols do CO2 que sai da queima do butano. Da mesma forma, você tem que o número de mols total de água é a soma do número de mols de água que sai da queima do propano com o número de mols de água que sai da queima do butano. Então, essas são 2 equações importantes aqui, né? Esse número de mols você já tem aqui, eu já posso, inclusive, substituir de antemão aqui o número de mols CO2, está aqui em cima, eu já vou substituir, e o número de mols total de água também já está em cima. Então, CO2, 0,2055. Água, 0,2671. Vejamos, como é que eu vou avançar isso aqui para achar o número de mols de butano e propano na mistura original. Então, eu vou escrever as equações químicas balanceadas aqui da combustão. Então, você tem aqui do propano, por exemplo, você tem C3H8, né, a combustão acontece com oxigênio. Então, você vai ter aqui CO2 mais H2O. Vou balancear. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Do lado direito eu tenho 4 mais 6, 10 oxigênios, 5 aqui. Então eu posso dizer aqui que o número de mols de CO2 que sai da queima do propano, esse cara aí é o propano, sobre o número de mols de propano, eu vou pôr o pezinho minúsculo aqui. Você sabe que quando eu tenho o pezinho, eu estou me referindo a essa forma, só para economizar minha mãozinha. Então, o número de mols de CO2. Isso é simplesmente uma razão molar, um fator estequiométrico. Na frente do CO2 você tem o 3 aqui, tá vendo? 3. Na frente do propano você tem 1. Então, o número de mols do CO2 que sai da queima do propano é igual a 3 vezes o número de mols de propano. Agora vamos fazer o mesmo para a água. Então, para a água, você tem lá número de mols de água que sai da queima do propano sobre o número de mols do propano. Então, aqui na frente da fórmula da água tem o 4, na frente da fórmula do propano tem 1. Por quê? Bom, então, o número de mols de água que sai da queima do propano vai ser igual a 4 vezes o número de mols de propano. Olha, 1 mol de propano tem 8 mols de hidrogênio. 8 mols de hidrogênio resultam em 4 mols de água. Por isso essa relação aqui. Agora, vou até mudar de cor aqui para ficar mais contextualizado. Vou usar a cor verde para pôr os dados relativos ao
butano. Então, você tem C4H10 mais O2, dando CO2 mais H2O. Então, você tem 4 carbonos, você tem 10 hidrogênios. Somando aqui, vamos ver. 8 mais 5, 13, né? 13 sobre 2. Não vou me preocupar com a fração aqui, até porque fração não é motivo de preocupação. Preciso de um espacinho aqui. Vamos abrir um espaço aqui. Eu não preciso apagar tudo. Aqui. 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 Então, vamos achar aqui a relação entre o número de mols que vem da queima do butano com o número de mols do butano. Então, aqui embaixo eu tenho que mudar também, né? Não estou me referindo mais ao propano, mas sim ao butano. Mas estou economizando aqui um pouquinho de braço. Na frente do CO2, você tem o 4, tá vendo? 4. Na frente do composto, você tem 1. Então, o número de mols de CO2 que sai do butano é igual, que sai da queima do butano, é igual 4 vezes o número de mols do butano. Aqui no caso da água, número de mols de água que sai da queima do butano sobre o número de mols de butano. Então aqui você tem um 5, aqui você tem um 1. Então 5 sobre 1. Então o número de mols de água que sai da queima do butano é 5 vezes o número de mols de butano. Joia, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Aqui, né? Então, essas relações aqui, que eu acabei de obter pelas equações químicas balanceadas, eu vou substituir aqui. Então, isso muda um pouquinho, para que nós tenhamos as duas equações em função dos números de mols do butano e propano, porque aí nós vamos achar o número de mols de butano e propano, e posteriormente calcularemos as massas desses compostos. Então, vejamos. Aqui, número de mols de CO2 que vem da queima do propano, número de mols de CO2 que vem da queima do propano é 3 vezes o número de mols de propano, mais número de mols de CO2 que vem da queima do butano, tá aqui, é 4 vezes o número de mols de butano. Isso aqui eu coloco igual a esse número aqui, 0,2055. Depois você tem aqui número de mols de água que vem da queima do propano. Número de mols de água que vem da queima do propano. Cadê? Tá aqui, ó. 4 vezes número de mols do propano. Mais número de mols de água que vem da queima do butano. 4, não, peraí. Número de mols de água, tá aqui, né? Propano. E aqui do butano, né? Então, número de mols de água que vem da queima do butano é 5 vezes o número de mols do butano. Então, 5 vezes o número de mols de butano. E isso aqui dá igual a esse valor, 0,2671. Deixa eu só checar aqui, né, para ver se tem alguma inconsistência, né? Então, aqui 3 propano, né? Aqui 4 propano, aqui 4 butano, aqui 5 butano, certo. Então, tendo isso em mãos agora, resolvemos o sistema de duas equações e duas variáveis. Então, deixa eu apagar aqui. Joia, né? Isso aqui eu não preciso mais, é porque eu preciso agora de espaço, né? Por isso eu estou apagando isso. Joia, né? Legal. Então, vamos resolver esse sistema aqui, né?
Sistema de duas equações, duas variáveis. Vou resolver provavelmente pelo método mais precário que existe, mas vocês estudam álgebra linear ou tiveram um ensino médio legal, vocês resolvem com métodos mais sofisticados. Então, esse aqui, número de mols de propano, é 0,25. Cadê aqui? Preciso mais espaço. 0,2055, 0,2055 menos 4 vezes o número de mols de butano. Tudo isso dividido por 3. Para evitar essa fração aqui, então o número de mols de propano fica. Então vamos lá. 0,2055, 0,2055 dividido por 3. Então dá 0,0685. 0,0685 menos o 4 dividido por 3, que é 1,334, número de mols de butano. Então, isso aqui, número de mols de propano, em função do número de mols de butano, eu vou substituir nessa segunda. Então veja que eu peguei a primeira equação e transformei nisso. E aí vou substituir nessa segunda equação. Então você vai ter lá 4 que multiplica 0,0685 menos 1,334, número de mols de butano, fecha parênteses, né? Então isso aqui, multiplicar por 4, mais 5 vezes o número de mols de butano, igual isso aqui, 0,2671. Então agora nós fazemos as contas. Então, 0,685 vezes 4 deu 0,274. 0,274 menos isso aqui. Então, 1,334 vezes 4 deu 5,336. 5,336 número de mols de butano. Mais 5, número de mols de butano, igual a 0,2671. Vou pular uma etapa algébrica para, de cara, achar o número de mols de butano. Ou pelo menos vou omitir aqui no caderno, né? Porque senão vai precisar de muito espaço. Então vai ser, olha, 0,274 menos 0,2671. E aí eu divido isso por 0,336. Olha, pelas minhas contas, o número de mols de butano deu 0,02053. Então, o número de mols de propano você obtém substituindo aqui. Então, isso aqui vezes 1,334 igual aí 0,685 menos isso. Então, pelas minhas contas aqui, 0,0411 mol também. Mol e mol. Pelas minhas contas, é isso. Agora nós vamos converter esses números de mols em massas. Então você tem aqui, ó, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então a massa do butano é o número de mols 0,02053 mol, que multiplica pela massa molar do butano. Massa molar do butano é 55 gramas por mol. Então, vamos ver aqui. Então, 0,020
53 vezes 55 ou é 58? Acho que é 58. 58. Pode, é porque assim, ó. Vamos ver. 4 vezes 12. 4 vezes 12, 48. Mais 10, 58. Tá certo. Então, aqui deu 1,20 gramas. Consequentemente, a massa do propano, que é o seu número de mols vezes a massa molar, que é 44, ou por diferença aqui, propano, 1,8 gramas. Então, esse é outro. Há pessoas que falam, eu não poderia colocar a reação de combustão, ou eu não poderia colocar os dois compostos juntos na reação de combustão. Bom, você pode tentar o que você quiser, desde que esteja de acordo com a Constituição de 1988. Se for constitucional, você colocar lá, e eu acho que você colocar os dois compostos na mesma equação química, tudo bem. Constitucional é. Agora, se vai funcionar essa Constituição aí para resolver esse problema aí com regra de 3 é outra coisa, né? Eu não acredito que a Constituição vai te ajudar. Mas, enfim, isso é só uma piada. Mas, enfim, você pode tentar o que você quiser. Tenta fazer por regra de 3. Me convence que regra de 3 funciona. Se funcionar. Eu tenho esse outro problema aqui para resolver com vocês, mas eu não vou resolver, porque basicamente é a mesma coisa. Mas eu vou mostrar aqui para você o enunciado. Tá vendo o enunciado aqui, ó? Viu o enunciado? Você pode tentar resolver sozinho. Lembrando, se você resolver os 3 problemas com regra de 3 e me convencer que está certo, me convencer que regra de 3 funciona nesses casos, tem 2 pontos extras aí na última avaliação. Isso aqui eu já vou ter. Oi? Quer contar a sua história de vida com regra de 3? Não, é porque eu tenho. Não é que eu não tenho nenhum trauma com regra de 3, assim, mas é porque eu era um cara com muita fé na regra de 3. Como vocês provavelmente têm muita fé. Mas a regra de 3 não funciona. Eu sei que tem até um presidente aí que ficava falando que os alunos não aprendem nem regra de 3, mas não precisa aprender regra de 3. Aprende coisa mais elaborada, do tipo razão molar ou fator estequiométrico, né? Ele falava também a nióbio, o grafeno, mas ninguém mais sabe o que é esse tal de nióbio e grafeno, né? Ele mudou tudo, né? Enfim, né? Mas o que eu posso dizer é que até os terraplanistas antivacinas estão percebendo que a regra de 3 não funciona para situações como essa, né? Então, nós, pessoas sofisticadas, não usamos regras de 3, né? Eu estou colocando uns links para vocês aí, inclusive com problemas, na verdade, fazem parte da playlist mais antiga de videoaulas, que eu resolvo vários desses exercícios mais complexos de cálculo estequiométrico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vai estar lá naquela playlist, mas eu vou colocar aqui para ficar claro, porque é bom que fique bem claro que há situações que a regra de 3... Mas, enfim, se vocês ainda estão convencidos que a regra de 3 funciona, me convençam e eu ficarei agradecido. Estava pensando aqui, para o senhor falar tanto regra de 3, ela já deve ter decepcionado alguma vez. Não, é porque a regra de 3... vocês estão aprendendo em cálculo o que aí? Derivada, integral ou regra de 3? Derivado. Pois é, né? Porque, né? Já pensou engenheiro fazendo regra de 3? O padeiro, tudo bem, né? Né, acho que nem o mecânico não vai fazer regra de 3, ele vai usar coisa mais elaborada, né? Então, regra de 3 não funciona em lugar nenhum, né? Enfim, só serve para coisas simples. Falar nisso, tá passando aqui um helicóptero na minha frente, que é justamente esse cara que estimulava o uso de regra de 3, né?
Vocês estão escutando o barulho do helicóptero. Vamos ver se bom, enfim, né, eu vou concluir a aula, né? A aula são 2 helicópteros. Poxa vida. Eita. Caramba, é porque vocês não estão vendo aqui. Bom, então, vocês têm alguma pergunta? Não, eu vou assistir as videoaulas que o senhor passou. Ótimo, Eu tava obrigado. assistindo a playlist nova. Ah, sim, a playlist nova enfim, não tem muita coisa, né? Aliás, é porque eu não estou tendo muito tempo até, porque eu estou aprendendo outras coisas, e também tenho que preparar a prova de vocês. Então, pois é, do que eu ia falar? Assim, inclusive, eu estou postando essas aulas aí de vocês lá na playlist nova, mas tem pouco acesso, né? Então tá jóia, até semana que vem, pessoal. Vou ver ali se os helicópteros de repente não se chocam com uma esquadrilha de urubus, mas acho que isso não vai acontecer. Bom, então, Se eles usarem a regra de 3, é capaz. se o cara for fazer a navegação com regra de 3, ele vai bater nas dunas. Bom, até lá então. Tchau, tchau.